Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre inscrição e execução fiscal. Quando falamos em execução fiscal, estamos tratando da cobrança judicial da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com base na Lei 6.830, de 1980, que está em pleno vigor. Mas pense comigo: como uma simples dívida de imposto vira um processo judicial? Tudo começa com a inscrição em dívida ativa. Imagine uma empresa que deixou de pagar o ICMS. O Estado apura o valor devido, confirma que não houve pagamento e registra oficialmente aquele débito. Esse registro é a chamada inscrição em dívida ativa. A partir daí, nasce a certidão de dívida ativa, que já tem força de título executivo. Isso significa o seguinte: a Fazenda Pública não precisa entrar com uma ação de conhecimento para provar que a dívida existe. Ela já pode entrar direto com a execução. Percebe como o procedimento é mais rápido? Depois da inscrição, o juiz determina a citação do devedor. Ele é chamado para pagar a dívida no prazo legal ou garantir o juízo. É como quando você recebe uma notificação de uma conta atrasada, só que aqui estamos falando de um ato judicial, com consequências mais sérias. Se não houver pagamento, o processo avança, e é justamente esse avanço que nos leva ao próximo ponto essencial da execução fiscal. No bloco seguinte, vamos entender como funciona a penhora e quais são as formas de garantia do débito. Bloco 2. Dando continuidade ao nosso estudo, agora vamos falar de penhora e garantias. Se o devedor não paga a dívida após a citação, o juiz pode determinar a penhora de bens. Mas o que é penhora, na prática? É a apreensão de bens suficientes para garantir que a dívida será satisfeita. Pense em uma situação simples. Uma pessoa deixa de pagar tributos por muito tempo. Quando a execução começa, o juiz pode determinar o bloqueio de valores em conta bancária. O dinheiro é a forma mais rápida e eficaz de garantir o crédito, por isso ele costuma ser o primeiro na ordem de preferência. Mas não é só dinheiro que pode ser penhorado. Também podem ser penhorados veículos, imóveis e outros bens, respeitando as regras legais e a dignidade do devedor. A lei estabelece uma ordem de preferência justamente para tornar o processo mais eficiente. Agora eu te pergunto: e se o devedor quiser discutir a dívida? Ele pode simplesmente alegar que não concorda? Não basta alegar, ele precisa garantir o juízo, seja pagando, depositando o valor, oferecendo bens à penhora ou apresentando seguro-garantia ou fiança bancária. Só depois disso ele poderá apresentar embargos à execução. E é exatamente sobre esses embargos, além das hipóteses de suspensão e extinção da execução, que nós vamos tratar no próximo bloco, fechando o ciclo completo do processo de execução fiscal. Bloco 3. Chegamos ao último bloco. Agora vamos conversar sobre embargos à execução, suspensão e extinção. Os embargos à execução são a principal forma de defesa do executado na execução fiscal. Depois de garantir o juízo, ele pode apresentar argumentos para demonstrar, por exemplo, que o valor está errado, que houve prescrição ou que a inscrição em dívida ativa apresenta algum vício. Perceba a lógica. O Estado tem um procedimento mais célere para cobrar, mas o contribuinte também tem instrumentos de defesa. Existe um equilíbrio. Enquanto os embargos são analisados, em algumas situações o processo pode ser suspenso. A suspensão pode ocorrer, por exemplo, quando há parcelamento do débito ou quando a exigibilidade do crédito está sendo discutida em outra via adequada. Durante a suspensão, os atos de cobrança ficam paralisados. E como a execução termina? A extinção ocorre quando a dívida é paga, quando é reconhecida a prescrição, quando os embargos são julgados procedentes ou quando há outra causa legal que afaste a cobrança. Imagine uma empresa que prova que já pagou aquele tributo antes da inscrição. Se o juiz reconhece isso, a execução é extinta.
o processo chega ao fim e há segurança jurídica para ambas as partes. Percebe como o ciclo se completa? Inscrição, execução, garantia, defesa, suspensão e, por fim, extinção. Esse tema é muito cobrado em concurso porque envolve técnica processual e aplicação prática. Sempre que estudar, tente visualizar situações reais. Isso ajuda a fixar o conteúdo e a responder questões com mais segurança. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.